pessoal ligadinho comigo, muito obrigado, sempre nos acompanhando. O Supermercado Lubaquis, o baratão aqui da Avenida. Como a gente tinha conversado, falei agora há pouquinho em entrevista com a Alessandra Mireschi, que nós iríamos receber aqui a Iglesi, né? Também a doutora Gabriela Sanches, a promotora de justiça do nosso município, e a delegada de polícia, doutora Mariana. Já estão aqui comigo no estúdio, e a gente tem um tema muito bacana que vai ser tratado nessa manhã. Eu vou iniciar aqui somente, antes da gente iniciar com a doutora Gabriela e a doutora Mariana, a Iglesi, que ela vai dar um tópicozinho. Bom dia, tudo bem, Iglesi? Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da Rádio FM. Então, mais uma vez estamos aqui, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, estou hoje aqui em nome do Conselho da Criança, de Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal. Então, a gente está aqui com as doutoras, trazendo esse tema importantíssimo, que hoje nós estamos no 18 de maio, né? Um dia muito especial, que é um dia em que a gente dedica a campanha do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, pensando nisso, a gente fez o convite, né? As doutoras atenderam esse convite, também é um projeto delas, né? Graças a Deus, né? Ministério Público e também a delegacia, né? Então, eles têm um projeto também junto para a gente estar trabalhando em rede aí nesse combate. Então, eu já agradeço os doutores e agradeço você também por ter dado esse espaço para a gente estar conseguindo falar diretamente às famílias sobre o tema. Então, agradeço em nome do Conselho da Criança. Tá certo, obrigado pela tua participação aqui também, Iglesi. Vamos começar com a doutora Gabriela, que é inicialmente aqui, para falar um pouquinho desse projeto, doutor, que é uma união de vocês aí que acabou de citar. Bom dia, João, obrigada. Bom dia, ouvintes aqui da Rádio FM. É um prazer estar aqui pela primeira vez na rádio local, iniciando já com um tema de extrema relevância, especialmente aqui diante da realidade da nossa comarca. O Ministério Público do Estado do Paraná tem um projeto no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, e aqui na comarca de Reserva eu tive a felicidade de encontrar parceiros que também têm projetos similares e que possuem a mesma finalidade, a prevenção ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente, como é o caso da doutora Mariana, a delegada de polícia da nossa comarca, e a Iglesi, representante também do Conselho de Direitos das Crianças e do Adolescente. É um trabalho que a gente já vem desenvolvendo de algum tempo aí junto com a rede, bastante próximo deles, porque a importância do combate ao abuso, ela vai desde a conscientização de quais são os atos que configuram um abuso sexual contra a criança e adolescente, o que os pais ou os responsáveis podem fazer diante da notícia de um crime de abuso sexual contra a criança e adolescente, até as consequências criminais que a gente possui diante da prática desses crimes. Então, é importante que a gente trabalhe tanto na educação, como forma de prevenção, mas também na repressão e na responsabilização dos agressores dessas crianças e adolescentes. Bacana o trabalho de vocês. Doutora Mariana está na área da parte de delegacia. Doutora, você que a senhora vai falar um pouquinho também do projeto, e ele pergunta as omissões das crianças aí, que omitem-se aí, o que estão passando. Eu acredito que a senhora deva encontrar bastante dificuldade nesse meio. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com a doutora Gabriela e com a Iglesi. A gente veio aqui hoje por conta da campanha que acontece, né, em todo mês de maio, que é o Maio Laranja. E eu acho muito importante que a população fique sabendo o que é esse Maio Laranja, né, antes da gente entrar aí nessas questões do abuso em si. Então, o Maio Laranja, ele nasceu como um projeto de conscientização para que a sociedade saiba como prevenir esses abusos, né? E também para que a gente chame a atenção dos órgãos de proteção, e aqui o Ministério Público e a Polícia Civil, para que a gente faça ações na prevenção desses abusos e também nesse combate. Desde que eu entrei, que eu assumi aqui a comarca de Reserva,
eu e a minha equipe, em conjunto com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, o Conselho Tutelar, uma das nossas prioridades é esse combate ao abuso sexual, né? Tanto infantil quanto de adolescentes, porque nós identificamos que isso existe de uma forma bastante intensa aqui na comarca, assim como isso acontece em outros interiores. E a partir de então a gente tem intensificado as investigações, né, para buscar a punição desses delitos, mas isso só não basta, porque a gente quer que aconteça uma prevenção. E para que essa prevenção aconteça, a gente precisa da ajuda da sociedade, das escolas, dos pais e tudo mais. Como o João falou, a omissão, ela é muito alta, né? Por isso que poucos casos chegam até o conhecimento da Polícia Civil e do Ministério Público. Porque a realidade, ela existe, ela é muito maior do que os dados que a gente conhece. Para vocês terem uma ideia, 80% dos casos de abuso sexual contra as crianças e adolescentes, eles acontecem dentro do ambiente familiar. E mesmo assim, esses casos têm dificuldade de chegar até as autoridades para que a gente possa fazer os procedimentos cabíveis. Então, nós estamos aqui hoje também para apelar para que toda a população olhe com um olhar mais atento, com um olhar de cuidado, né, para essas crianças e para esses adolescentes e consigam denunciar o abuso. Porque, por mais que a omissão da criança ela aconteça em diversos momentos e por vários fatores, se a escola e os familiares eles tiverem um olhar de cuidado para essas situações, eles vão começar a perceber. E aí a doutora Gabriela ela vai falar sobre esses sinais, né, que a gente precisa ficar atento. E como identificar esses sinais, né? Porque se a criança se cala, porque tem um motivo, é porque tem medo ou porque está sofrendo algum outro tipo, né, de ação, de reação na escola, enfim. E a gente precisa quebrar essa barreira para que cada vez mais a Polícia Civil e o MP a gente consiga exercer de forma mais intensa esse combate aí. Tá certo. Doutora, eu acredito que ela já jogou ali um tema importante para a senhora comentar. Sim, a doutora Mariana mencionou várias questões importantes e eu gostaria de, primeiro, esclarecer porque quando a gente fala em abuso sexual é um termo um pouco mais abrangente e é importante que as pessoas consigam entender algumas situações que a gente vai abordando aqui um pouco durante a conversa, de alguns tipos de crimes que configuram algumas espécies de abuso. Antes de eu falar um pouquinho sobre os cuidados dos pais responsáveis, quais são alguns sinais que podem indicar um possível abuso e o que fazer diante disso, que é muito importante, porque às vezes os pais, e aqui eu vou trazer, buscam esclarecer os fatos e acabam revitimizando aquela criança ou adolescente. Então, eu vou passar algumas orientações ao final, mas antes eu queria conversar um pouco com a doutora sobre alguns exemplos que a gente tem de crimes no Código Penal e no Estatuto de Criança e Adolescente, porque a gente tem 3 viés aqui do abuso sexual. Um que seria de estupro, e é que a doutora vai falar de alguns exemplos de estupro, onde há violência real ou onde ela é presumida em razão da idade. Há uma exploração pornográfica, esses são outras espécies de crimes, e também uma exploração sexual, que é a prostituição de criança e adolescente. Então, a doutora Mariana vai esclarecer um pouquinho sobre as espécies de crime e depois eu volto com alguns dizeres para os pais responsáveis. Tá certo. Isso é bastante importante porque a população leiga, né, no direito não tem um conhecimento, muitas vezes, do que é e o que não é crime. O crime principal que a gente trabalha é o estupro, que a maioria das pessoas sabe o que é, né, mas nós temos 2 espécies. O estupro por si só e o estupro de vulnerável. Quando a gente fala no estupro, a gente está falando de uma relação sexual
que não é consentida ou algum outro ato libidinoso, mas que tem a violência ou a grave ameaça como meio, né, para esse autor do estupro consumar o crime. Quando a gente está falando de estupro de vulnerável, a gente está falando de uma relação sexual que não é consentida ou de qualquer outro ato libidinoso que é praticado contra uma pessoa menor de 14 anos ou que tem alguma situação de vulnerabilidade. Então, nesse caso, a violência é presumida. Eu não preciso ter a violência real, né, que seria uma agressão ou uma ameaça. Ainda que isso não exista, se aquele indivíduo, aquela vítima, tiver menos de 14 anos, a gente vai ter estupro de vulnerável. E por que isso a doutora Gabriela chamou a atenção? Porque nós temos diversos casos em que adolescentes menores de 14 anos, né, e até crianças, que criança é até 12 anos, namoram. E essas pessoas, elas têm relação sexual. Então, existe aí o cometimento do crime de estupro, tá? É até um pouco complicado a gente colocar isso para a população, porque são casos que acontecem cada vez com mais frequência, mas o nosso papel aqui é conscientizar os pais e os familiares, né, que uma pessoa menor de 14 anos, ela não pode ter relação sexual com ninguém, ainda que seja o seu namorado, ainda que essa relação seja consentida. Porque o ordenamento jurídico vem para proteger a criança e diz que isso não pode acontecer, senão o crime de estupro de vulnerável vai estar caracterizado. E o crime de estupro de vulnerável, é importante dizer que ele tem uma pena, né, de reclusão que vai de 8 a 15 anos. E a pessoa que cometer esse crime, ainda que seja com consentimento, ela vai passar por um inquérito policial, ela vai passar por eventual denúncia do Ministério Público e vai ser responsabilizada, né? Porque os nossos tribunais superiores dizem que o consentimento da vítima, ela não anula o cometimento do crime, tá? Então, esse crime, ele existe e a população tem que estar atenta aí, porque a Polícia Civil, ela tem intensificado as ações, os procedimentos em relação a esses crimes. Uma outra questão que eu acho que é importante falar é que os pais ou responsáveis por esses adolescentes menores de 14 anos ou crianças, se eles souberem, se eles forem coniventes, né, se eles aceitarem esse namoro, permitirem essa relação sexual, eles também podem responder pelo crime de estupro de vulnerável, porque eles são garantes dessas crianças, desses adolescentes, né, e como tal, eles também respondem pelo crime. Um outro crime que acontece com muita frequência é a importunação sexual. A importunação sexual é quando alguém pratica com uma pessoa, sem a sua anuência, né, um ato libidinoso. Então, assim, isso acontece muitas vezes dentro das escolas de adolescentes, né? Então, o adolescente não pode agarrar a menina, né, sem ela querer, ela não pode roubar o beijo, isso aí não existe mais, não pode passar a mão no bumbum, fazer coisas assim, porque isso não é uma coisa assim, aconteceu, não, isso é crime, né? E se a gente ficar sabendo, a gente também vai responsabilizar. O crime de importunação sexual, ele tem uma pena de reclusão também, que vai de 1 a 5 anos. Então, são todos crimes bastante graves, sabe? Que existe uma pena de reclusão. O que é isso? É cadeia, né? No linguajar comum, para todo mundo entender. E a Polícia Civil, ela está fazendo uma campanha desde o início muito forte em cima disso, em cima desses crimes sexuais, para a população entender o que é e para que a gente diminua os nossos índices, né? Outro crime que acontece com bastante frequência é um crime que está especificado lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é quando você vende ou expõe à venda uma cena, uma foto, um vídeo que tem uma cena pornográfica que envolva criança e adolescente. Isso também é crime. Então, não é porque a pessoa, para satisfazer, de repente, o seu desejo sexual, enfim, tire fotos ou tenha a foto dessa criança armazenada no seu computador ou no seu celular, porque isso também é um crime, o armazenamento, né, de fotos de crianças e adolescentes
fotos de cunho sexual, isso também é crime. E essa pessoa ela também não pode repassar para outra pessoa, repassar em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, né? Então, tudo que tiver foto envolvendo criança e adolescente, né, que tenha cunho pornográfico, isso também não pode acontecer, porque também é crime e também tem pena de reclusão, inclusive é bastante alta, vai de 4 a 8 anos, tá? E a Polícia Civil e o Ministério Público também estão atentos, porque essas questões, elas envolvem a proteção integral da criança e do adolescente, né? Então, para nós, é o mais importante, é a gente conseguir dar a proteção que elas merecem do Estado, né? Então, esses são os crimes que eu acredito que algumas pessoas não tinham conhecimento e que são os mais importantes sob a minha ótica. Certo, estamos conversando aqui com a doutora Gabriela Sanches, pessoal que ligou a rádio agora aí, né? E também a doutora Mariana, delegada de polícia, a doutora Gabriela, promotora de justiça aqui do nosso município. Doutora, o que você quer agregar aí, né, sobre as informações da doutora Mariana? Bem, João, sobre os crimes, a doutora abordou de forma bem exaustiva e esclarecedora a maioria dos nossos crimes mais importantes. Eu só acrescentaria alguns, mas não esgotaria eles, porque são vários, é só para a gente chamar a atenção para algumas práticas que ainda são comuns. Por exemplo, não só essa questão, vou começar pelo final, dos crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a doutora falou sobre o armazenamento de fotografias e o repasse, a venda, tudo isso é crime, mas também aliciar, induzir de qualquer modo criança a lhe mandar fotos, por exemplo. Hoje em dia é muito comum se pedir nudes, né? Então é importante que os pais e responsáveis fiquem atentos ao que os filhos estão fazendo na internet. Então, aqui até a título de orientação, que não coloque eventuais computadores em ambientes fechados e distantes, que os pais tenham um acesso sempre diário ao conteúdo acessado por essas crianças e adolescentes, porque muitos agressores hoje se valem do meio de comunicação da internet, o WhatsApp, para pedir fotografias e vídeos dessas crianças, oferecendo às vezes inclusive alguns benefícios, presentes, sorvetes, algo que é do comum de uma criança às vezes se ludibriar. Além disso, há ainda a exploração sexual, prostituição infantil, tem uma pena inclusive mais grave do que a prostituição de adultos. Então, assim, quem mantém estabelecimentos de prostituição, de boates em que crianças e adolescentes estão ali para satisfazer desejos sexuais de pessoas, também praticam crime, não só quem é o dono desses estabelecimentos, mas também os adultos, aqueles que com as crianças ou adolescentes pratiquem os atos sexuais. Então, agora falando um pouco com os pais e responsáveis sobre o que fazer, né, nesse contato quando a criança ou adolescente passa por uma situação de abuso sexual. Esse primeiro momento, a criança e o adolescente procuram uma pessoa da sua confiança para revelar o ato. Esse processo de revelação, em razão do trauma sofrido, ele demanda um tempo. Então, se você foi escolhido por aquela criança ou por aquele adolescente para ser o confidente dele, dê atenção àquela criança e escute. E mais importante, não duvide. Não pergunte se a criança ou adolescente tem certeza que aquilo aconteceu. Não grave, não faça perguntas sobre como se deu o ato abusivo. Apenas escute o que a criança ou adolescente tem para falar. Você não vai induzir nem nada e nem ficar filmando ou gravando a criança expondo aquela situação. Você vai ouvir o que a criança tem para te dizer e imediatamente vai registrar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia e vai acionar o conselho tutelar. E esses órgãos de proteção é que vão acionar todas as demais integrantes da rede, inclusive o Ministério Público, e a gente vai adotar todas as medidas judiciais cabíveis, inclusive o afastamento do agressor do lar, se eventualmente
o abusador residir com a criança ou tiver algum tipo de contato com essa criança. Mas é importante que a gente não revitimize essas crianças e adolescentes com perguntas e pressões naquela criança para que ela se sinta ainda mais constrangida e com medo de expor aquela situação. Uma vez, então, recebida a notícia, e especialmente quando o ato é recente, acabou de acontecer, tem que ser procurado das autoridades, porque nós temos protocolo de saúde. Essa criança e adolescente, ela tem que passar por uma unidade de saúde para tomar as medicações de prevenção, combate a qualquer tipo de doença contagiosa. Ela tem que, eventualmente, passar por um laudo pericial que vai ser encaminhado pela delegada de polícia. Então, se for uma situação de flagrância, o que é isso? O crime está acontecendo. Acionar a polícia militar. Tem que chamar no 190 a polícia militar, porque o agressor, ele é preso em flagrante. Agora, se o fato já aconteceu, não é ficar explorando e pressionando a criança ou duvidando dela, não levar a sério, é registrar o boletim de ocorrência, chamar o conselho tutelar. E aqui entra um ponto importante sobre indícios, sinais, porque às vezes a criança não fala com as palavras, mas ela demonstra. Ela demonstra às vezes por um desenho, ou às vezes ela demonstra por uma mudança de comportamento. Aquela criança antes que era ativa, brincava, não quer mais ir para a rua, não quer mais brincar com os colegas, não quer ir para o colégio, ou não quer voltar para casa, só quer ficar no colégio. Às vezes às vezes ela tem uma incontinência urinária, ou ela não consegue segurar as fezes, ou algum problema nesse sentido que ela desenvolva, é algo que chama a atenção dos pais irresponsáveis, que são sinais que podem indicar, não é a partir desses sinais e questionar a criança, mas a partir desses sinais procurar os órgãos de proteção que, se necessário, essa criança ou adolescente será submetida a uma escuta especializada, que é por um profissional capacitado para aquela situação, e que a partir disso ele vai levantar se há indícios ou não de um abuso sexual. E vai se iniciar um inquérito policial dentro da delegacia para a investigação. Então, a parte investigativa, ela é a cargo da delegada de polícia e do Ministério Público, que assim vão angariar elementos para uma eventual denúncia e responsabilização do agressor. E essa preocupação, ela fica conosco. O importante para o núcleo familiar é a proteção que essa criança precisa ter e esse sentimento de acolhimento ao expor uma situação de abuso. E eu gostaria só de perguntar para a doutora se ela quer complementar antes de eu finalizar. Eu acho que essa questão de proteção familiar da criança, ela é extremamente importante. Porque o que eu vejo aqui, né, na delegacia de polícia é que muitos pais, eles duvidam do que a criança relata. Então essa situação além de ser a mais triste, quando a gente tá falando de família, também é a mais perigosa quando a gente está falando de Polícia Civil e Ministério Público. Por que perigosa? Porque nesse tempo que o pai está lá duvidando, né, do que a tua criança está falando, a gente está perdendo a colheita da prova, a gente está perdendo eventuais testemunhas, a gente está perdendo o momento de submeter essa criança a uma escuta especializada ou a um depoimento sem dano, né? Porque ela é uma criança ainda e as memórias elas vão mudando, e também está traumatizando a criança. Eu já conversei com diversos pais na delegacia, porque na delegacia até o momento nós estamos com 18 casos, né, de abuso sexual até o momento e 9 prisões. E diversos pais, eles não têm esse conhecimento. Essa história, eu preciso ouvir meu filho, eu tenho que proteger o meu filho. Porque muitas vezes o filho está denunciando um tio, um padrasto, né, uma madrasta. Então, são pessoas muito próximas. Então, eu acho que a mensagem que eu e a doutora Gabriela, a gente quer deixar hoje, a mais importante, é que o teu filho, em primeiro lugar, depois os outros, né? Então, se você, pai, mãe, avô, tio, porque às vezes são outros responsáveis, ouvirem essa criança, a gente tem
muito mais chance, né, de ter uma investigação eficaz, de ter uma responsabilização eficaz e também de proteger esse menor, criança ou adolescente. Eu gostaria só de finalizar aqui a minha fala, alertando com alguns cuidados que o que a gente não deve falar para uma criança e adolescente diante de uma revelação de um ato de abuso. Perguntar, por exemplo, se a criança ou adolescente disse não, ou se pediu para parar, ou se disse que não queria. A culpa, ela é sempre do agressor. A culpa é do adulto ou daquele que pratica o ato de violência sexual contra a criança e adolescente. A culpa não é da vítima. E esse tipo de pergunta pode gerar um trauma na vítima de responsabilizar-se pelo ato criminoso, de achar que o comportamento dela deu causa àquilo, e não é a criança que dá causa ao abuso. Eu quero deixar isso bastante frisado. Também não é para perguntar, por exemplo, o porquê que ela acha que aquele adulto, aquela pessoa fez aquele ato. O porquê disso. Isso não é responsabilidade da vítima. Isso é responsabilidade da investigação, apurar todos os fatos por outros meios. E também, como eu já havia orientado, para levar a sério, acreditar no relato, não perguntar se ela tem certeza, isso vai ficar a cargo da investigação. Muitas vezes os abusos ocorrem no momento noturno, de modo que às vezes a criança tem uma confusão se aquilo era um sonho ou aconteceu. Isso não é para ser perguntado para a criança, isso vai ser apurado na investigação pela Delegacia de Polícia e pelo Ministério Público. Então, apenas acolha aquela criança e traga para os órgãos de proteção aquela notícia para que nós, em conjunto, possamos proteger de forma eficiente essa criança e adolescente e cessar qualquer tipo de abuso que ela esteja sendo vítima. Certo. Já a doutora Mariana, se quiser ter mais alguma coisa referente à questão? Eu acho que a gente finalizou bem, né? A gente tem pouco tempo, então a gente tentou passar aí por todos os universos, mas o mais importante é que eu acho que a partir dessa fala a população vai começar a ligar o alerta, né? Para esse assunto que é tão importante. E se eu puder deixar uma última mensagem, é que o silêncio ele não protege ninguém além do abusador. Então é preciso denunciar, né? E os canais de denúncia estão aí para isso. Você pode, inclusive, denunciar de forma anônima, né? Se não quiser se identificar. A gente tem o Disque 100, 181, também tem o WhatsApp da delegacia, que o João sempre divulga aqui na rádio. Também denúncia ao Ministério Público. Então, tem centenas de canais de denúncia, né? Mas se você tiver ciência, tiver conhecimento, denuncie. Tá certo. Doutor, a questão das escolas, vocês estão fazendo um trabalho também em algum formato? Sim. Tá. Eu vou passar a palavra para a Iglesi. Eu só queria falar que sim, a gente está fazendo um trabalho em conjunto com a rede de proteção, com a delegacia e o Ministério Público, e nós estaremos aí neste mês em revezamento dentro das escolas, para estar tanto conversando com as crianças. Hoje já estivemos pela manhã, conversei com crianças do 5º e 4º ano do ensino fundamental, para ajudá-los e instruí-los a identificar abusos sexuais e a contar para os adultos de confiança. É um trabalho que a gente vai desenvolver numa frente tanto com as crianças e adolescentes de conscientização desses atos, mas também com pais e professores para o que fazer diante da notícia desses atos. A Iglesi gostaria de complementar falando um pouco da participação. Tá. Então, hoje a gente começou, né, já com essa campanha aí, a doutora Mariana e a doutora Gabriela vão estar ajudando, né, a gente sempre fez com a rede, né, esse trabalho, com o CMDCA à frente, né, comandando, mas esse ano, graças a Deus, temos o apoio delas aí, que é muito importante. Então, a gente já iniciou hoje, né, com a doutora Gabriela. Então, a gente vai estar com esse cronograma aí. Se não der para as duas estar presentes, uma delas com certeza vai estar.
Amanhã a gente vai ter, João, no Clube Reservense, a gente vai ter teatro para as crianças das escolas municipais, né? Então, elas vão estar participando o dia todo, né? Desse teatro, que vem, enfim, uma equipe de teatro de Maringá para estar trabalhando o tema já com as crianças. Aí a gente vai estar num cronograma visitando as escolas estaduais, passando, né, levando a prevenção e também a fala das doutoras, né, ou alguém da delegacia ou alguém do Ministério Público vai estar presente, que é muito importante isso, né, para ter uma efetividade na nossa campanha. Então, os conselheiros também, a gente está aí, não estão aparecendo muito, mas estão atrás da cortina aí fazendo trabalho, né? Todo o pessoal está nessa luta, né, de prevenção. Hoje, o nosso intuito seria a rádio, né, o principal, para as doutoras estar passando essa fala, né? Aí, a partir daqui, a gente vai estar visitando todas as escolas. Vamos passar do mês de maio, mas não tem problema nenhum. Vão ser visitadas todas as escolas. Tá certo. Quero deixar aqui o nosso programa, a doutora Mariana, a doutora Gabriela e a Greci, à disposição de vocês, como a gente sempre está. Caso vocês precisem de mais meia hora, não tem problema nenhum, a gente está à disposição. Obrigada. Tá bom? Obrigada, Muito João. obrigada, João. Obrigada, João.